Seja bem-vindo ao canal da Dona Lúcia, eu sou o Rafael e hoje vamos falar sobre finais de jogo único na América do Sul e por que isso é um erro. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal e deixe seu like no vídeo. Bora lá e vamos discutir sobre isso, que é algo que precisa ser falado e precisa ser dito. O que acontece, final única, no meu ponto de vista, é um erro aqui na América do Sul por vários motivos. Vamos só recapitular que até 2018, todas as finais de Libertadores e Sul-Americana eram disputados em jogos de ida e volta. Em 2019, a Conmebol passa a colocar esses jogos em finais únicas. Então, a primeira final da Libertadores aconteceu lá em Lima, era para acontecer em Santiago, né? Mas aí deu um problema político no Chile, foi para Lima, foi um grande sucesso. E a Conmebol, desde lá, vem colocando todas as finais dessas duas competições em finais únicas. Porém, o que a gente vê, especialmente no caso da Sul-Americana, são finais esvaziadas, como aconteceu em 2021 e 2022. E muito por conta do que? De você colocar em grandes estádios, porém, você tem uma baixa aderência do público local, então poucas pessoas vão, assim, os locais ali, o cara que mora, por exemplo, em Córdoba ano passado, o cara que mora em Córdoba não foi assistir a Sul-Americana. Quem foi foram os torcedores do São Paulo. E os caras do Del Valle também não foram. Foram pouquíssimos. Então, assim, em 2021, a mesma coisa em Montevidéu, na final entre o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense. Então, assim, antes de qualquer coisa, para a Sul-Americana tem que mudar para ontem. Para ontem. Veja a várzea que aconteceu esse ano, onde a Conmebol acabou mudando do estádio Centenário para estádio de Punta del Este, quando viu que teria a Defensa e Justiça e a LDU na final. Porque ela sabe que não virão grandes, assim, muitas pessoas dessas localidades assistir o jogo. Ela sabe disso. E mesmo porque, por exemplo, Defensa e Justiça tem uma torcida muito pequena na Argentina. E isso é comum na Copa Sul-Americana. Você pega o Del Valle, você pega o Red Bull. Então é muito comum que cheguem torcidas, times com torcidas pequenas na final da Sul-Americana. Na Libertadores é mais difícil, mas na Sul-Americana isso está acontecendo com uma certa frequência. Então, assim, para a Sul-Americana, eu mudaria para ontem essa diferença. Até porque a gente tem que analisar algumas coisas. Por exemplo, vamos pegar agora a final desse ano. 2023 vai ser agora em Punta del Este, um estádio que cabe 25 mil pessoas, ok? O cara de Fortaleza, o torcedor do Fortaleza que vai querer, imagina quanto que ele vai gastar de passagem, hospedagem e alimentação para assistir esse jogo. Ele vai lá pegar o avião, é uma fortuna até a Argentina. Até o Argentina, não. Até o Uruguai, desculpa, Argentina, tô ficando louco. Até o Uruguai, né? Na verdade, em Maldonado, fica bem perto ali de Punta del Este. Então, assim, o cara vai gastar uma fortuna. O cara de Quito, a mesma coisa. Um voo de Quito, do torcedor da LDU, até o Uruguai também é caríssimo. Mais hospedagem, mais alimentação, mais bebida, tudo tal. Então, assim, mais o ingresso. Então, quando o cara faz, porque assim, eu tenho certeza que muitos torcedores do Fortaleza iam querer encher lá o estádio de Punta del Este ou o Centenário, mas não tem condição de ir pelo valor. Então, e torcedores da LDU a mesma coisa. E a gente tem que fazer um paralelo à Europa, ok? Por que final única funciona na Europa e aqui não? Primeiro, extensão territorial. A Europa é muito menor do que a América do Sul para você se locomover. Então, para você ir de um país para o outro, para você ir da Alemanha para a França, da Alemanha para a Itália, da Itália para a Holanda, é muito menor do que, por exemplo, a distância do que você se locomover da Colômbia para o Chile, da Colômbia para a Argentina, sabe? Dependendo do local do Brasil, de Fortaleza para o Peru. Então, assim, primeiro tem esse fator, que isso contribui. O segundo, renda per capita. O europeu ele ganha muito mais
que o sul-americano. Ou seja, ele tem dinheiro para gastar para ir ver um jogo desse em outro país. Ele tem. Nós não temos. Nós não temos. E aí, quando a gente pega, assim, tirando os grandes clubes que tem assim, uma torcida gigante, que aí você tem uma parcela menor de pessoas que têm dinheiro e que vão viajar por conta disso, pô, times que não tem uma torcida tão grande, você tem, assim, muito pequenas pessoas que conseguem ir. Então, esse é um outro fator, porque o cara na Europa, ele tem o dinheiro lá reservado para viajar. E você tem o terceiro fator, que é a questão de logística. Aqui na América do Sul, para você se locomover de um país para o outro, é praticamente, tirando quando você faz divisa, é só por avião. Na Europa, você tem toda uma malha de trem, de autoestradas, tudo interligado, de aeroportos. Então, assim, não tem nem comparação a estrutura também. Então, e até barateia isso, entendeu? Porque você tem mais concorrência. O cara pode ir de trem, o cara pode ir de carro, o cara pode ir de avião. Aqui na América do Sul, é basicamente ou ele vai de avião ou ele vai de avião. Então, isso contribui também para que o preço suba. Então, assim, para Sul-Americana, eu acho que deveria voltar. E, assim, aí a gente também tem que pensar num outro raciocínio. Primeiro, eu acho que a cultura nossa. Pô, cara, como era legal as festas em finais de Libertadores e de Sul-Americana. Que nem agora. Imagina a festa que as torcidas da LDU e do Fortaleza fariam em seus estádios nessa final. Então, por exemplo, lá no estádio da LDU cabem cerca de 40 mil pessoas. No estádio do Fortaleza, que o Fortaleza usa, né, do Castelão, usa junto com o Ceará, cabem em torno de 60 mil. Então a gente está falando de 100 mil pessoas assistindo a final. Em Punta del Este teremos 25 e olhe lá. E detalhe, não vai ser uma festa. Não vai ser aquela coisa absurda. Vai ter a torcida ali do Fortaleza, vai ter a torcida da LDU, mas não vai ser aquela festa como seria na casa, tanto em Fortaleza quanto em Quito. Então, assim, eu acho que a Conmebol precisa resolver isso, até para parar de ter essas finais esvaziadas. Parar de ter essas finais esvaziadas, porque, assim, o cara lá do Uruguai, o cara que mora lá em Maldonado, ele não vai assistir a final da Sul-Americana. Ele não vai. Entendeu? Então, assim, como o cara que estava em Montevideo não assistiu a final da Sul-Americana entre Red Bull e Atlético Paranaense. Então, assim, tem que parar de copiar algumas coisas. E eu acho que final única não deu certo. É só você ver, por exemplo, o que aconteceu. Tirando quando você tem finais em cidades maiores e mais próximas, tá? Buenos Aires, Santiago. Por exemplo, ano passado, Guayaquil. Pergunta para quem foi até Guayaquil como era um perrengue lá assistir o jogo. Assim, o perrengue no sentido que eu digo da logística, de você pegar quantos voos você tinha que pegar, ficar esperando tal. Não era uma coisa fácil. Muitos flamenguistas desistiram de ir por conta dessa logística e do preço, porque era um preço muito alto, tanto de passagem. Eu tenho amigos que deixaram de ir nessa final por conta disso. E caras que foram na outra final lá em Montevidéu. Mas quando você via a diferença de preço, era muito alto. Então, assim, a Conmebol precisa parar com isso. Precisa parar com final única. Assim, América do Sul é 2 jogos e acabou. E de volta, sabe? Decisão por pênaltis, se empatar os 2 jogos e tal. E acabou. Vamos fazer o simples. Eu não sei por que a Conmebol é viciado nessa coisa de querer o tempo inteiro tá copiando a questão europeia. A gente sempre achou muito legal essa cultura dos 2 jogos. Eu defendi no começo, quando teve a divulgação, eu era a favor do jogo único. Mas agora que passou todo esse tempo, você vê uma final que os 2 times, que nem agora, olha a festa que a torcida do Fortaleza fez. Olha quanto tempo o torcedor do Fortaleza estava esperando para ir para uma final sul-americana, sabe, uma final internacional. E aí vai ter, muito pouca gente vai conseguir. Então, assim, a Conmebol precisa parar com isso. Urgente.